Meu nome é Antônio Aparecido Martins, professor de Bibliologia, primeiro ano teológico ITQ Vespasiano. Bom, aqui vão as matérias para os alunos que circunstancialmente não puderam pegar as aulas por algum motivo qualquer. A nossa primeira matéria é definição de bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia é o termo teológico que indica o estudo das Sagradas Escrituras. E a que se refere esse estudo? Este estudo se refere à doutrina das Escrituras e ao estudo da Bíblia como um livro, desde a sua origem, composição, estrutura e o processo de escrita, até chegar aos dias atuais. A nossa Bíblia é composta de Antigo e Novo Testamento. São 66 livros, sendo 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Ora, o Antigo Testamento pode ser dividido em 4 partes distintas. Nós temos as leis, são 5 leis, 12 históricos, nós temos 5 poéticos e 17 proféticos. Ora, as leis compreendem-se por Gênesis com 50 capítulos, Êxodo com 40 capítulos, Levítico com 27 capítulos, Números com 36 e Deuteronômio com 34 capítulos. Esta é a Torá, os livros da lei de Deus, ou seja, as leis que Deus entregou a Moisés. Depois nós temos históricos. Os históricos são Josué com 24 capítulos. Aliás, Josué com 21 capítulos. Juízes com 24 e Ruth com 4 capítulos. 1 Samuel com 31, 2 Samuel com 24, com 22, aliás. 1 Reis com 22, 2 Reis com 24. 1 Crônicas com 29, 2 Crônicas com 36 capítulos. Temos Esdras com 10, Neemias com 13 e Esther com 10 capítulos. Esses são os históricos. Depois nós temos os profetas, os proféticos. Esses são Isaías com 66, Jeremias com 52, Lamentações com 5, Ezequiel 48, Daniel 12, Oséias 14, Joel 3, Amós 9, Obadias 1 capítulo. Depois nós temos Jonas 4, Miqueias 7, Naum 3, Abacuque 3, Sofonias 3, Ageu 2, Zacarias 14 e Malaquias com 4 capítulos. Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento também pode ser dividido em 4 fases distintas. Nós temos os Evangelhos, né? Temos Atos, temos as cartas, que é a base da doutrina da igreja, e temos um profético, que é o Apocalipse. Ora, podemos descrevê-los assim: Mateus com 28 capítulos, Marcos com 16, Lucas com 24, João com 21, depois nós temos Atos com 28, Romanos com 16, 1 Coríntios com 16, 2 Coríntios com 13,
Gálatas 6, Efésios 6, Filipenses com 4, Colossenses 4, 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 3, 1 Timóteo 6, 2 Timóteo 4, Tito 3, Filemão 1, Hebreus 13, Tiago com 5, 1 Pedro 5, 2 Pedro 3, 1 João com 5, 2 João com 1 capítulo, 3 João com 1, Judas 1 capítulo e o Apocalipse com 22 capítulos. Bom, essa é a divisão da nossa Bíblia, composta de 1.189 capítulos, 31.173 versículos, escrita por mais ou menos 40 homens de 7 classes diferentes, dentre os quais se destacaram reis, agricultores, pastores, advogados, pescadores. Temos um doutor e um cobrador de impostos. Essa é a nossa Bíblia. Agora, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento é o mesmo testamento usado pelos judeus e fora citada por Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, 17, Mateus 22, 40, Jesus cita. O Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, a lei, são os 5 livros do nosso Antigo Testamento, que é a Torá, certo? Já nós temos os profetas, como conhecido Nebirim, que são são 8 livros dos profetas. A Bíblia dos judeus é dividida em 3 partes. São 8 livros, os profetas. Nós temos os profetas anteriores, que é Josué com 24, Juízes com 21, 1º e 2º Samuel é um livro só, 1º e 2º Reis é um livro só. E depois nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Josué, Juiz, Samuel e Reis são profetas anteriores ao cativeiro. E Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais são profetas posteriores ao cativeiro. Depois nós temos a terceira divisão, que são os escritos, Ketuvim, também chamado de agiógrafos. São 11, e são os Salmos, o livro de Salmos, Provérbios, o Jó. E depois nós temos o rolo, conhecido também chamado por Megilon, que é Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Depois nós temos os livros históricos. Aqui há livros dos profetas nessa categoria, mas eles também contêm fatos históricos, ou seja, Daniel, Esdras e Neemias, que são um livro só, e o livro de Crônicas. Jesus usou esta Bíblia no Novo Testamento. Ora, o Novo Testamento foi profetizado no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento foi cumprido no Novo Testamento. Jesus cita esta Bíblia no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 24, versículo 24. Ora, a classificação da nossa Bíblia, já falamos da classificação da nossa Bíblia. Agora, nós vamos falar da revelação da nossa Bíblia. Existem 3 categorias de revelação da Bíblia. 3 categorias teológicas. Ou seja, como é que eu posso identificar essas 3 categorias?
primeira categoria é a revelação geral de Deus. Ou seja, é Deus se comunicando com seres humanos através da natureza. Lá no Salmo 19:1 diz: céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus se comunicando aos seres humanos através da natureza, fazendo-se conhecido a todas as pessoas de todos os tempos, em todos os lugares. Isto é a primeira revelação de Deus, que é a revelação geral. Mas o que é revelação? Quando nós falamos de revelação em bibliologia, revelação é o ato ou efeito de revelar. Em hebraico é galá, e no grego é apocalipto. A ideia é desvelar o que está encoberto. A revelação é a auto-manifestação de Deus, é a comunicação que Ele faz de si mesmo a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, com o propósito de entrar em um relacionamento redentor com essas pessoas. Isto é revelação. A partir daí a gente pode então entrar no que começamos logo de início falar, na classificação teológica de revelação. E a primeira nós já vimos que a primeira classificação é a revelação geral. Olha, é muito maravilhoso processar isso, não é verdade? E mesmo com o que a ciência diz que aconteceu um dia, o Big Bang, não é verdade? E de onde veio o Big Bang? A conclusão é que isso é muito maravilhoso para ter acontecido por um acaso. A primeira revelação é... A primeira classificação de revelação é a revelação geral. A segunda classificação é a revelação especial de Deus. Nós podemos identificar da seguinte maneira: é Deus se comunicando através da sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Essa revelação diz respeito às comunicações particulares e manifestação de Deus para determinadas pessoas. Então, a revelação especial de Deus, nós só podemos conseguir essa revelação através da palavra, através da revelação das Escrituras. A terceira classificação da revelação é a revelação sobrenatural. São os sinais, milagres, prodígios, maravilhas e o próprio manifestar da voz pessoal de Deus na Bíblia. Caracteriza a revelação sobrenatural de Deus. Agora, o que significa o significado da revelação? O que nós podemos entender da revelação antrópica e a revelação analógica? O que é revelação antrópica e analógica? Porque Deus usou maneiras para se identificar ao homem. Deus é um ser supremo, emanente, e não seria possível entendê-lo se ele quisesse entrar em uma comunicação relacional conosco. Não seria possível entendê-lo se ele não usasse maneiras comuns ao homem. E na revelação antrópica a gente aprende que é o divino Deus e transcendente usando maneiras e meios humanos.
meios materiais e comuns para se revelar. Na revelação analógica, Deus faz uso de aspecto do nosso universo de conhecimento para que pudéssemos compreender os paralelos da verdade no campo divino. Agora, podemos fazer a avaliação da revelação e inspiração. Qual a diferença entre revelação e inspiração? A revelação fala a respeito do fato de Deus fazer-se conhecido e comunicar-se com o homem. E a inspiração trata de como Deus se comunicou ao homem. Na inspiração e revelação das Escrituras, qual a diferença entre inspiração e revelação? Então, revelação fala a respeito do fato de Deus fazer-se conhecido e comunicar-se com o homem. Inspiração trata de como Deus se comunica ao homem. Agora, o termo dessa revelação e dessa inspiração vem do grego. Deus usou o seu espírito, Deus soprou do seu espírito no homem, para que o homem pudesse ter o esclarecimento da sua vontade, para trazer assim a sua vontade até nós. Existe um termo grego usado para definir, theopneustos. E esse termo grego significa soprado por Deus. Deus soprou a sua Bíblia, a sua vontade, as Escrituras Sagradas, em pessoas, para que pudesse, através dessas pessoas, se comunicar com a humanidade. De outra forma, não seria capaz, não seria possível Deus se comunicar com a humanidade. Agora, existem alguns processos de inspiração. E são 4 elementos nesse processo de inspiração da Bíblia. Nós temos o autor, que é Deus. Nós temos a ação, que é do Espírito Santo. Nós temos o instrumento, que é o homem. E o resultado final é a Bíblia Sagrada. Dentro da inspiração, nós tivemos o contato direto com a iluminação. Agora, o que é iluminação? Iluminação, em termos teológicos, ou em bibliologia, na matéria de bibliologia, a iluminação é espiritual e por parte do Espírito Santo, do Senhor. Esta é a ferramenta de apoio para a vida cristã e para o ministério bem-sucedido. Tudo tinha que estar organizado, tinha de haver unidade. Se não houvesse unidade, tudo ficaria confuso. Mas Deus trabalhou de forma extraordinária. Como se dá a unidade da Bíblia? E quais são os ritos dessa unidade? A Bíblia é composta de 66 livros, como já falamos anteriormente, escrita num período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores em línguas e lugares diferentes. O tema central da Bíblia é a redenção do homem. O assunto central é a história do plano de salvação do homem, através da obra redentora de Jesus Cristo. A pessoa central da Bíblia é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unidade de estrutura é o fato de que o Antigo Testamento é cumprido no Novo Testamento. E o Novo Testamento é profetizado no Antigo Testamento, de forma que não se pode compreender um sem o outro.
A mente de Deus foi quem idealizou e conduziu todo o registro da sua palavra. Por isso nós podemos compreender, porque Deus mesmo nos conduziu, o seu Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz que o Espírito vos conduzirá a toda a verdade. Aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. A Bíblia é um livro completo, sendo ela a bússola que vai nos conduzir para o céu. Ela deve ter respostas adequadas para os nossos dias. A Bíblia não é um livro antiquado, ultrapassado, absolutamente, mas ela deve ter respostas adequadas para o nosso dia. A Bíblia não contém erros. Nós podemos entender que, sem equívoco algum, a Bíblia é completamente verdadeira. E o seu objetivo não é dar informações científicas e históricas. Contudo, as suas declarações sobre estes assuntos são completamente verdadeiras. A Bíblia é infalível. A Bíblia é infalível porque a Bíblia é a verdade e nela não contém erros. Ela tem princípios. Princípios que a faz ser uma única, verdadeira base. A Bíblia tem que ser, para o cristão, a única regra de fé e prática. A Bíblia é a única fonte e norma de todo conhecimento cristão. Ela é a Sagrada Escritura. A Bíblia que nós temos, por exemplo, ela foi aprovada pelos judeus, pela comunidade judaica e aprovada pelo Canon. Canon vem do grego. Qual é a definição de Canon? E como esta afeta a vida cristã? Canon vem do grego canum, que significa cana, vara de medir, regra, norma. Canon pode ser definido como os livros sagrados das Escrituras. Esses livros que são aceitos pela igreja cristã e que contêm a regra autoritária de fé e prática. A Igreja Católica, ela possui alguns livros que foram escritos no período interbíblico, esse período dos 400 anos, né? Período interbíblico. Porém, esses livros não foram citados por Jesus e nem pelos seus apóstolos. Portanto, a igreja cristã não aceita esses livros porque são apócrifos. Agora, o que é apócrifo? Quais as razões pelo qual esses livros não são aceitos pela igreja cristã, a igreja evangélica? Primeiro, é um livro oculto, escondido, livros sobre assuntos secretos, misteriosos. Segundo, a origem do livro é ignorada, falsa. E em terceiro, não são canônicos. O motivo pelo qual são rejeitados pelos evangélicos não são apenas livros comuns, eles não são canônicos e não foram citados por Jesus e nenhum dos seus apóstolos. Os apócrifos são não canônicos, ou seja, escritos judaicos originários do período interbíblico. Ora, esses livros têm 6 divisões. Existem os didáticos, nós temos 2 didáticos, nós temos um religioso, nós temos um romance, temos 3 históricos,
temos 3 proféticos e temos 5 que são lendários. Ora, os 2 didáticos são Sabedoria de Salomão, dos anos 30 a.C., Eclesiástico de Siraque, dos anos 132 a.C. O religioso é o livro de Tobias, dos anos 200 a.C. Vê que o período intermediário dos 400 anos, quando Deus não revelou esse período para ninguém. Esse período é o período da transição, houve uma pausa. Deus não revelou a sua palavra. Portanto, por isso esses livros não são canônicos e são citados, são considerados apócrifos. O romance é um livro de Judite, dos anos 150 a.C. Nos históricos, os 3 históricos são Esdras, primeira Esdras, de 150 a 100 a.C. Primeiro e segundo Macabeus, de 110 a 70 a.C. Os proféticos são Baruque, dos anos 150 a 50 a.C. As epístolas de Jeremias, dos anos 300 a 100 a.C. E o livro de segunda Esdras, dos anos 100 a.C. Temos os lendários, que são adições ao livro de Esther, dos anos 140 a 100 a.C. Orações de Azarias, do século I ou II a.C. Aqui é incluído o Cântico dos 3 Jovens. O livro de Susana, do século I ou II a.C. Bel e o Dragão, dos anos 100 a.C. E a oração de Manassés, do século I ou II a.C. Agora, esses livros foram escritos no período interbíblico, período de 400 anos de pausa entre o Novo e o Antigo Testamento. Esse período começou-se com o fim da escrita de Malaquias e o início do ministério de Jesus, que está lá em Mateus. Esse período interbíblico é um período de 400 anos de pausa entre o Novo e o Velho Testamento. É o intervalo bíblico. Deus não inspirou nenhum profeta para registrar esse período. Agora, para que serviram as contribuições dos povos neste período? Olha, a primeira contribuição foi dos gregos. Aliás, não dos gregos, dos persas, do governo persa, do anos 536 a 331. Nós temos lá o rei Ciro, né? O governo persa começou lá com Nabucodonosor e basicamente na libertação dos judeus foi Ciro. Aconteceu a libertação dos judeus no império de Ciro. Ele libertou os judeus, ele não libertou os judeus, mas liberou os judeus para voltar a Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os líderes dessa época eram Zorobabel, Esdras e Neemias. Haviam contemporâneos, Daniel, né? Havia Jeremias, né? Ezequiel, Isaías, eram profetas, Esther, contemporâneos dessa época. O segundo são os gregos, do ano 331 a 63 a.C. Aqui houve a disseminação da língua grega como língua universal. Alexandre o Grande, ele disseminou a língua grega como a língua universal. Foi aqui que foi possibilitado, resultando assim, a escrita do Novo Testamento do grego koiné, a língua mais comum. Deus usou o grego mais comum, o grego vulgar, para que as pessoas mais comuns pudessem entender a sua palavra. O objetivo era alcançar
pessoa. O objetivo era alcançar um relacionamento redentor com tais pessoas. Portanto, a linguagem deveria ser uma linguagem bem acessível. E temos também o governo romano, no ano de 63 a.C., o governo único. Aqui houve o quê? Construções de estradas, de pontes e etc. No governo romano, eles conquistavam, entretanto, eles permitiam que a cultura da pessoa continuasse. Eles apenas controlavam, né? Controlavam tudo aquilo ali. A língua do Novo Testamento é o grego. A língua do Novo Testamento é o grego koiné, o grego comum, a linguagem vulgar, usada por pessoas simples. A linguagem mais simples é a linguagem do Novo Testamento. Agora, para que a Bíblia chegasse até nós, deveria haver as traduções. As traduções são importantes. Primeiro, porque nem todos falam a mesma língua. Segundo, as línguas estão sempre se modificando. E em terceiro, é necessário ter a palavra de Deus na língua do povo em que esta se encontra. Não vai falar grego para português, não vai falar português para grego. Não vai ter jeito. E se o objetivo era relacionar, a forma melhor é que a palavra estivesse na língua da própria pessoa. E para isso foi necessário as traduções. Há tantas traduções no mundo inteiro, não é verdade? A primeira tradução é a tradução literal. Este tipo de tradução com exatidão e fidelidade das palavras originais de determinado texto. Essas palavras são redigidas palavras por palavra. A segunda forma de tradução é a transliteração. É a versão das palavras para as palavras correspondentes em outra língua, considerando a cultura. Uma das pessoas que contribuíram para a composição da Bíblia brasileira, essa pessoa foi João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Agora, quem foi João Ferreira de Almeida e qual foi o seu trabalho? A resposta é, mais resumidamente possível, João Ferreira de Almeida não tinha 17 anos quando iniciou o seu trabalho de tradução da Bíblia. Ele tinha um conhecimento profundo do grego e do hebraico, por isso foi fácil para ele. Ele nasceu em 1628 em Torre de Tavares, aos arredores de Lisboa. E converteu-se ao cristianismo, do catolicismo, aos 14 anos. E aos 15 anos começou a pregar o evangelho no Sri Lanka. Este foi o nosso saudoso João Ferreira de Almeida. O importante é que a Bíblia contém as leis de Deus. Era preciso que as pessoas que estivessem comprometidas em traduzir a Bíblia tivessem compromisso com essas leis. São 3 as leis de Deus. Nós temos a lei moral, que são os 10 mandamentos, que está lá no Êxodo 20. Nós temos a lei civil, que são os estatutos entregues a Moisés e ao povo, que está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. E a lei cerimonial, que são o quê? Sacrifícios, festas, ofertas, aspectos do sacerdócio levítico, os rituais. Agora nós vamos falar
dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 evangelhos, os 3 primeiros, são os evangelhos sinóticos. São sinóticos porque eles falam do mesmo assunto, além da humanidade de Jesus, de 3 pontos de vista diferentes. São 3 câmeras focadas num só alvo e tendo uma visão em ângulos diferentes do mesmo assunto, da mesma pessoa, que não ocorre com o Evangelho de João, porque o Evangelho de João não trata da humanidade de Jesus. O Evangelho de João já começa diretamente tratando da divindade de Jesus. Lá em João, no capítulo 1, a gente já aprende. O João já não traz a genealogia material, mas sim a genealogia do Jesus, Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim, João não faz parte dos evangelhos sinóticos, porque os evangelhos sinóticos tratam dos 3 assuntos de pontos de vista diferentes, que não é o caso do evangelho de João. Ele apresenta a divindade de Jesus. Algumas seitas, alguns nomes, a gente aprende alguns nomes que vai ser muito importante durante a nossa aula. Alguns nomes bem resumidos e essas suas definições. Por exemplo, fariseus. É um poderoso grupo político e religioso. Não esquece, fariseus é um poderoso grupo político e religioso. Saduceus é uma pequena e rica e influente seita que se opunha aos fariseus. E já esses aqui não criam no Espírito, na ressurreição, nem anjos, ao contrário dos fariseus, que criam, né? Os saduceus não criam. Temos os escribas. Escribas são homens que copiavam, interpretavam as escrituras, cultuando a mera letra da lei. Agora, nós temos os herodianos. A Herodianos é um partido político que apoiava Herodes e Roma. Esses são os herodianos. Os zelotes é um partido religioso e político que se opunha à agressão romana. O Sinédrio é um conselho supremo composto de 71 pessoas. Dentre esses estão lá os fariseus e os saduceus. Os herodianos e os zelotes não fazem parte do Sinédrio. Cuidado, hein, com as pegadinhas. E temos aqui também a sinagoga. Sinagoga é o lugar da adoração dos judeus, aonde os judeus fazem a leitura da Torá. Em tudo isso, irmãos, a gente aprende que para tudo deveria ter tido revelação, e para tudo dar certo deveria ter tido inspiração. A gente pode definir a revelação como Deus se fazendo conhecer, comunicar-se com o homem. E a inspiração trata de como, o modo, a maneira que Deus se comunicou ao homem. Agora, o processo de inspiração da Bíblia foi dessa maneira.
Agora nós vamos explicar. A revelação, a inspiração, algo que foi inspirado, vamos dizer algo que foi inspirado, ou seja, revelado à natureza. Esse inspirado revelou a natureza. A palavra do grego é theopneustos. Isso, dessa inspiração, para que ocorresse essa inspiração. Deus, Theos, Pneustos, soprou literalmente. Ou seja, Deus soprou a sua vontade, os seus argumentos, a sua palavra, através do seu Espírito Santo. E o homem foi o portador deste sopro, para que o próprio homem pudesse alcançar o homem. Mas houve um momento que esteve muito difícil. Nesse período de pausa do Antigo e do Novo Testamento, Deus estava estudando um plano dele mesmo resgatar o homem. A palavra nos garante que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando Deus viu que todos falharam, todos absolutamente falharam, o próprio Deus veio, morreu na cruz, e esse Deus, Ele mesmo, resgatou a obra de sua mão. Bibliologia nos traz a revelação de Deus para nós. Bibliologia nos traz a revelação das Escrituras, da forma mais simples, da forma mais comum, para que pudéssemos entender, para que pudéssemos ter um relacionamento redentor com o Criador. Deus abençoe.